Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus lindos? Semaninha começando, hoje é 31 de agosto, meus amores, o último dia do mês de agosto, isso mesmo! Amanhã já vai começar setembro, já pensou? Pois é, e hoje na nossa aulinha de português, nós vamos estudar o conto infantil. As nossas atividades, elas vão começar na página 189 e vão até a 196, mas calma, não se assuste, parece muito, mas tem umas leituras aí no meio, tá bom? E tia Andréa vai ensinar tudo bem direitinho para vocês, tá legal? Então, vamos lá. É hora de prestar atenção. Pois é, meus amores. Então vejam só. A nossa atividade, na página 189, ela começa com um treino caligráfico, isso mesmo, uma caligrafiazinha para a gente exercitar. Eu sei que vocês estão ficando muito no computador, tá certo? Então, porque estão ficando muito no computador, vão ter que exercitar igual a tia exercitou aí a letra cursiva dela. Então, vão escrever aí do ladinho a palavra Congo, que é o nome do cachorro, e Dálmata, que é a raça dele. E aqui eu tenho umas 3 racinhas de cachorro: o Terrier, o Chow-Chow e o Cocker. E você vai escrever bem bonito, igual está aí, ok? Pois é, mas o treino caligráfico não terminou, tá legal? Na página 190, também vocês vão exercitar. E ele diz assim: olha, eu tenho aqui 8 animais, cada um mais fofo, mais lindo do que o outro. Então vocês vão escolher o nome. Quem vocês querem chamar de dama, de Kika, de pimpão, de trovão, de estrela, chocolate, Rex e salsicha. Observe que todos os nomes são substantivos próprios, então eles se iniciam com letra maiúscula, isso mesmo. Quando você escolher o nome dessas figurinhas aí, você vai escrever com a letra bem bonita aqui dentro, olha só, dos quadrinhos com a letra bem perfeita, tá? Ai, gente, eu acho que esse último aqui, com essa carinha triste, eu ia botar o nome dele de Pimpão. Tem Pimpão? Deixa eu ver se tem Pimpão. Vamos voltar. Tem Pimpão. Eu ia botar o nome dele de Pimpão. Pois é. E esse aqui, da língua de fora, eu ia chamar de Trovão. Ele tem cara de trovão, né, gente? Pois é. Mas agora vamos deixar o treininho caligráfico do lado e nos preparar para o assunto que vem aí, tá? Os contos infantis. Eles têm sido passados de pai para filho há muitos anos. Nessa lista aqui aparecem alguns títulos de contos infantis e eu quero saber qual deles vocês conhecem. É só marcar X, tá? Já ouviram falar no Patinho Feio, que é o primeiro aqui? Se ouviu, marca X. Então, depois tem os 3 porquinhos, João e Maria, Pedro e o Lobo, Chapeuzinho Vermelho, o Soldadinho de Chumbo e o Lobo e os 7 Cabritos. E é exatamente o Lobo e os 7 Cabritinhos que a gente vai ler agora na página 192. Vamos lá acompanhar a leitura da tia? Isso mesmo, ligadinhos, tá? Os 7 cabritinhos. Era uma vez, os 7 não, gente, perdão, vamos começar de novo. Os 3 cabritinhos. Era uma vez 3 cabritinhos travessos que queriam pastar numa colina onde havia um capim bem verdinho. Para chegar lá, porém, teriam que atravessar uma ponte embaixo da qual morava uma bruxa terrível e horrorosa, que tinha um nariz curvo e comprido e uns olhos enormes, bem arregalados. Um dia, quando o sol já ia se escondendo, lá foram os cabritinhos travessos pastar. Na frente vinha o cabritinho mais novo,
atravessando a ponte. Trip, trap, trip, trap. Quem está caminhando sobre a minha ponte? Rosnou a megera. Sou eu, o cabritinho caçula. Vou pastar lá na colina. Para ficar bem gordinho, disse o menor de todos com um fiozinho de voz. Espera aí que já vou te devorar, respondeu a bruxa. Oh, não, por favor. Eu sou tão magrinho, disse o caçula. Espere um pouco, que já vem aí o meu irmão mais velho. Ele é muito maior do que eu. Ouvindo isso, a bruxa então resolveu esperar o outro cabritinho. Isso mesmo, olha só, gente. Aí aqui nós temos a imagem da bruxa terrível falando com o cabritinho caçula aí, ó. Tá falando exatamente de como ele é magrinho, né? Que ela quer devorar ele, coisa e tal e coisa. Então vamos lá. Próxima página, que é a página 193, tá? Trip, trap, trip, trap. Quem está passando na minha ponte? Sou eu, o segundo cabritinho. Vou pastar lá na colina para engordar um pouco. Espera aí, já vou te comer. Por favor, dona bruxa, deixe-me passar. Lá vem o meu irmão mais velho, ele é muito maior do que eu. A bruxa ficou esperando. Trip, trap, trip, trap. Quem está passando na minha ponte? Sou eu, o maior dos cabritos. Espera, eu vou te comer todo de uma vez. Mas dessa vez a resposta foi bem diferente. Venha, eu sou bem valente, de bruxa não temo o berro. Para isso tenho bons dentes e chifres que são de ferro. A bruxa tentou agarrar o cabrito, mas ele não perdeu tempo. Avançou sobre ela, empurrou-a com os chifres e atirou-a dentro do rio que passava embaixo da ponte. Depois, calmamente, foi reunir-se aos irmãos no pasto da colina. Os 3 cabritinhos engordaram tanto que mal puderam voltar para casa. Quanto à bruxa, nunca mais se ouviu falar nela. História de fadas, o mundo da criança. Então, minha gente, nós lemos um conto infantil. É importante a gente saber, antes da gente começar a responder a nossa atividade, que o conto infantil é sempre uma história encantada. É uma história com personagens bons e com personagens maus, que nós chamamos de vilão. O personagem bom, ele enfrenta sempre um conflito. Quem eram os bonzinhos dessa história? Os cabritinhos. Quem era o vilão dessa história, ou a vilã dessa história? A bruxa malvada, não é mesmo? Qual era o conflito? Eles precisavam atravessar a ponte para chegar até a colina, comer, pastar e ficar gordinho. Isso mesmo. Então, a bruxa conseguiu, apesar das tentativas, essa bicha malvada conseguiu comer algum dos cabritinhos? Me fala. Não, não conseguiu, não é mesmo? Pois é. Então, o conto infantil, ele traz essas características muito marcantes. E ele é sempre contado por um narrador. É uma pessoa que conta a história. Ele pode participar ou não da história. Então, vamos lá. Na página 194, no primeiro quesito, ele diz assim, letra A. Os cabritinhos conseguiram atravessar a ponte, sim ou não? Sim, né, gente? Letra B. Olha, não esquece, tá? Pede a ajuda de um adulto para te ajudar a escrever as palavras, tá bom? Como você pediria a tia André se nós estivéssemos na sala, tá? Letra B. Que argumento o primeiro e o segundo cabritinho usaram para não serem derrotados pela bruxa?
Eles pediram que ela fizesse o quê? Que ela esperasse, não é? Porque ele era um cabrito muito magrinho, não foi? Quem conseguiu vencer a bruxa? Na letra C, o primeiro, o segundo ou o terceiro cabritinho e como? Me fala como foi que ele venceu. Volta lá no texto, no finzinho do texto, no último parágrafo, tem dizendo como ele fez para vencer a bruxa. Então, continuando, no segundo quesito, ele diz assim: você já sabe que as histórias são contadas por um narrador. É ele quem apresenta os personagens e os fatos. Então veja o que o narrador disse na história Os Três Cabritinhos. Era uma vez três cabritinhos travessos que queriam pastar numa colina onde havia um capim bem verdinho. Responda: quem são os personagens principais da história? Quem são os personagens, tá? São quem? Os três cabritinhos. Muito bem. Muito bem. Ah, André, mas tem a bruxa também, mas ela não é a personagem principal, tá? Ela não é a personagem central. Ela não é a mocinha. Lembra disso que eu falei. Vamos para 195, meus amores. Na 195, na letra B, ele diz assim: olha, nesse trecho foi usado uma palavrinha para descrever os cabritinhos. Ela dá pista ao leitor de que eles vão fazer alguma arte na história. Que palavra é essa? E aí? O que será que eles dizem que dá uma pista, gente, que eles estão aprontando? Volta no texto para ver, tá bom? E que palavras foram usadas para usar o leitor a imaginar o quanto o capim era gostoso. Eles diziam que iam lá comer para ficar o quê? Mais gordinhos, isso mesmo, né? Eles iam lá comer no alto da colina para ficar mais gordinhos. Então esse capim deveria ser muito gostoso. Vamos ver outra falinha do narrador? Ele diz assim: olha, para chegar lá, porém, tinham que atravessar uma ponte embaixo da qual morava uma bruxa terrível e horrorosa. Responda: para que foram usadas a palavra terrível e a palavra horrorosa? Para dizer o tanto que a bruxa era bonita? Para dizer o tanto que a bruxa era malvada? Ou para dizer o tanto que a bruxa era malvada e horrorosa e feia? Ou ela era boazinha, gente? Escreve aí, tá? Escreve para mim. E aí nós chegamos aqui na página 196, que é a última de hoje, tá bom? No quinto quesito, ele diz assim: responda, na sua opinião, eu quero a opinião de cada um de vocês, tá, meninas e meninos? Por que houve a preocupação em dizer como é que a bruxa era? Que ela tinha o nariz curvo. E aí? Para a gente poder imaginar e para a gente ter certeza de como a bruxa era legal ou perigosa. Perigosa, isso mesmo. Primeiro, para a gente imaginar a bruxa e segundo, para saber como ela era perigosa. Agora, leia de novo a fala do narrador. Um dia, quando o sol já se ia escondendo, lá foram os cabritinhos travessos pastar. Em que parte do dia aconteceram os fatos da história? De manhã cedo? No fim do dia? À noite? Escreve para mim, tá? Agora, a bruxa tentou agarrar o cabrito, mas ele não perdeu tempo. Ele avançou sobre ela, empurrou-a com os chifres, atirou-a dentro do rio que passava embaixo da ponte. O cabrito ficou com medo da bruxa, sim ou não? Acho que não, né? E aí volta aqui no textinho e você vai passar um tracinho igual a tia Andréa passou nessas palavrinhas, tá bom? Avançou sobre ela, empurrou a bruxa com os chifres e atirou-a dentro do rio. Atirou quem? A bruxa. Então, aqui embaixo, no finzinho, no último quesito, ele pergunta: essas palavrinhas destacadas estão falando de quem? Dos cabritinhos ou da bruxa? Da bruxa, não é? Pois é, meus amores. Então, segundo ano, por hoje é só. Trabalhamos o conto infantil
Temos um treinozinho ortográfico no início para você fazer, capricha na letrinha que eu quero ver, hein? Tá bom? Então, trabalhamos da página 189 até a 196. Um beijo, até a próxima aula, meus amores.